Ministério da Agricultura reduziu a projeção do valor bruto de produção para esse ano de 2026. Muito bom dia, meu agroamigo. Vocês chimarrão com a Catherine para a gente falar de política e também de agronegócio. E olha, quando o governo revisa um número como esse para baixo, o sinal não é só contábil, ele é estrutural. E a gente está falando aqui de uma estimativa agora em torno de 1,371 bilhões de reais, menor do que o projetado anteriormente, menor do que o esperado pelo mercado, inclusive, e isso exige aí uma leitura mais fria. Primeiro nós vamos entender o que é VBP. O valor bruto da produção não é lucro, ele não é rentabilidade líquida. É o faturamento bruto da agropecuária brasileira, somado a lavouras e a pecuária, considerando o volume produzido e também o preço recebido. Ele é um termômetro da renda potencial do setor. Se o VBP desacelera, significa que a expectativa da receita está ainda menor. E por que isso está acontecendo? Principalmente por dois fatores: preço e ajuste de mercado. A soja, a principal cultura do país, ainda mostra um crescimento estimado no VBP algo próximo de 3 a 4%. Mas o milho representa uma retração significativa, superior a 7%. Aí quando a gente fala de trigo, algodão e também de outras culturas que também enfrentam queda no valor projetado, na pecuária, a carne bovina, por exemplo, é o que sustenta um crescimento moderado. Mas já frangos, suínos, ovos e leite enfrentam pressão também. Isso revela um cenário de margens ainda mais apertadas. E aqui entra uma outra análise um pouquinho mais ampla. O Brasil viveu anos recentes de preços internacionais bem elevados. A combinação da guerra na Ucrânia, a desorganização logística global e principalmente a forte demanda chinesa sustentou esses ciclos em alta. Agora o mundo ajusta a oferta. A produção global se recompõe e o preço internacional começa a perder um pouco de fôlego. O agro brasileiro é altamente integrado ao comércio internacional e isso é uma força sim, mas também uma exposição. Isso porque quando Chicago cai, o Brasil sente principalmente. Quando a China desacelera, o Brasil sente. Ou seja, quando o dólar oscila, o caixa muda. E além do preço, há também o custo. Insumos em alta, ainda mais pressionados. Crédito mais caro, juros elevados, seguro rural insuficiente. Quando a receita esperada diminui e o custo permanece alto, a margem encolhe. E aí a margem é o que mantém o produtor de pé, né? Por isso o VBP menor não significa colapso, mas ele significa um ciclo mais desafiador. Significa que o produtor terá menos espaço para erro, menos espaço para endividamento desorganizado, menos espaço para decisões emocionais, e isso impacta diretamente no investimento. A tecnologia pode ser postergada, sim. A ampliação de área pode ser revista, a compra de máquinas pode ser adiada. Isso gera um efeito em cadeia. Menor investimento no campo impacta principalmente na ponta, nas indústrias de máquina, por exemplo, impacta nas cooperativas, nas transportadoras, impacta principalmente na arrecadação. E o agro responde por uma parcela muito relevante do PIB e principalmente da balança comercial. Se o ritmo desacelera, o reflexo macroeconômico aparece. E outro ponto importante é principalmente a diversificação. Quando algumas cadeias performam melhor do que outras, o Brasil precisa estar atento à concentração. Dependência excessiva de uma única cultura ou de um único mercado externo aumenta principalmente essa vulnerabilidade. O momento exige gestão estratégica, proteção de preço, principalmente trava de câmbio, planejamento e fluxo de caixa, além de, claro, uma avaliação mais criteriosa de crédito. Não é hora de pânico, mas também não é hora de euforia. É hora de leitura técnica. Afinal, o agro brasileiro continua forte, mas ele também continua sendo um pilar da economia, apesar do ciclo atual exigir ainda mais maturidade financeira. E o VBP menor é sim um aviso de que o mercado global está mais competitivo, que a oferta mundial está cada vez mais ajustada. E também que a rentabilidade fácil ficou num passado aí recente. Agora vence quem for mais eficiente, quem controlar custo, quem tiver produtividade. Afinal, o número mudou, o cenário mudou e o campo precisa se adaptar com a mesma velocidade que sempre demonstrou ao longo da sua história. Se você quer continuar entendendo mais sobre política e economia, mercado global e também sobre o agronegócio, aproveita e já se inscreve aqui no canal Política e Agro. Também aproveita para seguir a gente nas outras redes. Um bom mate para você.